Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa podcast Ecos do Tempo. Eu me chamo Luísa Silva, sou a host desse programa, que é um projeto da JCI São Bento do Sul e que vem falar muito sobre patrimônio histórico das mais diversas áreas, com os mais diversos profissionais e especialistas. Hoje nós vamos conversar com o Raul Walter da Luz. E o nosso tema, com a conversa com o Walter, é sobre tecnologias da atualidade em favor da restauração de bens tombados. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá? É um prazer aqui conversar contigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né, nessa noite fria, mas que a gente vai conseguir aquecer aqui um pouco com o nosso bate-papo. Raul, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para nós, né, o seu currículo, a sua formação acadêmica, a sua experiência, enfim, e também respondesse já a primeira pergunta, como que foi essa sua conexão com o tema patrimônio? Boa noite, Luísa, boa noite a todos, né? Em especial a São Bento, pessoal daí. Deve estar mais frio por aí que aqui em Joinville, Sim. mas vamos lá. Eu, na realidade, eu trabalho já com patrimônio, é quase que uma coisa nata, porque eu sou filho de um arquiteto também, Edgar Tencourt da Luz, que é o primeiro profissional a trabalhar com restauração no Rio Grande do Sul. Ele começou em 1974. E eu comecei bem cedo também nessa área, já com 14 anos, comecei a ajudar ele no escritório, trabalhava com as arquitetas dele, né? Não diretamente com meu pai, mas com essa equipe, aprendi a já ser desenhista copista, isso bem antes do computador, então eu comecei com as técnicas mais antigas, né, analógicas, e durante esse período a gente trabalhou muito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, né, com obras muito importantes por lá, Teatro São Pedro, Prefeitura, Teatro eh, Palácio Piratini. Então, a gente teve uma... Eu tenho uma formação que eu só tenho a agradecer ela por ter essa oportunidade, né? Então, depois fiz a faculdade também de arquitetura, né? Trabalhamos sempre com, além de projeto, com obras, né? Obras de restauração, através de licitação, também fazer obras hospitalares e outras, mas basicamente nosso carro-chefe sempre foi a restauração de prédios históricos no estado do Rio Grande do Sul. Em 2006 eu vim para Joinville, me mudei para Joinville, né? E comecei a atuar aqui. Como eu cheguei como um profissional autônomo, eu fui convidado a trabalhar na Fundação Cultural de Joinville, Uhum. no cargo de coordenador do patrimônio cultural. Então, eu fui para o outro lado do balcão, vamos dizer, eu era um profissional autônomo, a gente tinha um profissional empresa e íamos trabalhar no setor público. Nessa oportunidade, a gente conseguiu organizar todo esse setor e, inclusive, fazer a lei do PCJ, do Inventário do Patrimônio Cultural em Joinville, né? É uma lei que foi muito moderna para a época, trabalhando com o Estatuto da Cidade, benefícios proprietários e várias, várias novidades que a gente trouxe. Levamos o que torno de 5 ou 6 anos para aprovar a lei, porque a questão do patrimônio sempre tem muita resistência, Sim. né? Mas a gente conseguiu. Então, também trabalhei aqui com obras importantes, a Rua das Palmeiras, a Estação da Memória, que seria a estação ferroviária, Museu de Arte Joinville. E depois de 10 anos no setor público, eu passei a trabalhar por conta, aqui em Joinville, ainda continuo atuando fora de Joinville, para outras cidades, com projetos, com obras, né? Mas tem uma formação bem ampla na questão de patrimônio cultural, tanto quanto a legislação, né, quanto a obras, quanto a projeto, as leis de incentivo, o Sistema Municipal de Cultura também a gente implantou aqui em Joinville. Uhum. Nossa, é uma carreira realmente extensa, né? E contribuindo para dois estados diretamente aí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Raul, já pegando essa tua linha do tempo que você comentou que, né, desde os 14 anos aí já vem atuando nessa área, que pegou muito, né, da prática manual ainda nessa questão da arquitetura,
E conectando muito com o nosso tema que traz a tecnologia, né, em favor da restauração, em favor dessas mudanças, como você falou, às vezes mudanças de lei demora 5, 6 anos, é tudo muito moroso, né. Explica pra gente nessa tua trajetória de vida, assim, como que a tecnologia ela vem auxiliando essa questão de restauração, mas sem perder essa sensibilidade que a gente precisa ter, né, dessa questão da cultura, da história, mas agregando muito a tecnologia, porque não tem mais como a gente voltar ao passado, né, daqui para frente a gente só tem que integrar mais ainda essas tecnologias, mas qual que é o cuidado que os profissionais precisam ter em relação a isso? Eu acho que sempre vem a somar a tecnologia, né? Ela só nos facilita o trabalho, ela traz novas maneiras de enfrentar velhos problemas, vamos dizer assim, né? E aqui em Joinville, a gente também começou muito cedo com a questão do escaneamento a laser, tá? Até porque eu conheci o engenheiro Maurício, né? E ele me apresentou um pessoal que trabalhava com topografia e já estava usando o escaneamento a laser, tá? Mas eles usavam mais como para Petrobras, para fazer uma série de medições de prédios já existentes, quando faziam as build, né, o controle de... E a gente trouxe isso também para o patrimônio, começou a fazer algumas experiências, e escaneamos a estação da memória, depois eles continuaram também fazendo demonstrações para eles mesmos aprender e foi muito importante porque a gente teve um sucesso muito grande com isso, sabe? Assim, tu tem uma informação com a nuvem de pontos, né, com o produto final, ou mesmo com a fotogrametria. A fotogrametria já existia antes com a câmera analógica, né? Mas a nuvem de pontos ela mostra deformações, né, inclinações de parede, abaloamento de coberturas, são, às vezes, mais difíceis de se ver Uhum, ou se medir analogicamente. Né? Então, eu acho muito positivo. Por outro lado, a gente ainda precisa daquele trabalho que a gente fazia antes, que é o levantamento manual. Né? Então, sim. quando tu vai para detalhes menores, uma fechadura, uma esquadria, a gente precisa ainda desse trabalho manual, né? Desse trabalho manual entendendo que é uma ferramenta, né? Porque o que importa também é, é a formação do técnico, né? O Uhum, técnico tem que saber ler o prédio, tem que entender aquela arquitetura, tem que entender como foi construído o edifício. Agora, sem dúvida, o escaneamento a laser ou mesmo o software hoje que a gente utiliza, né? Tipo Revit, Linha, assim, eles, eles têm uma leitura mais precisa, né? Eu trabalhei muito desenhando prédios, colocando a gente cotava, media, né? uhum, Mas tu sempre trabalhava num plano. Com o escaneamento a laser, tu trabalha com volume integral, tu trabalha com cobertura, tu faz, e é muito rápido também, né? O trabalho que a gente levava, vamos sim. dizer, 1, 2 meses fazendo, tu faz em um dia, 2, 3 dias, eles fazem a medição, e aí tem um período que eles trabalham no computador para limpar a nuvem e já vão gerar os cortes, Uhum, as plantas, né? Claro que depois ainda tem um trabalho do arquiteto de passar, ou de uma equipe, né, para passar sim. isso para uma leitura mais correta, né? Que bacana. É isso que eu queria que você até colocasse aqui pra gente, porque eu, por exemplo, sou da área do turismo, né? E a gente foca muito e fala também muito nessa questão da integração entre arquitetura e turismo, o que que o turismo pode se beneficiar de toda essa parte das construções históricas, né? Dessas restaurações. Então, de certa forma, nós e até o público que vai nos assistir aqui nos nossos episódios, também às vezes não tem um conhecimento muito aprofundado. Então, o que que um scanner ou essa fotogrametria, é isso, né? Ela vem. Fotogrametria. Isso. O que que, traz de benefício, né, para um leigo entender, né, por que que eu vou né, um arquiteto, um especialista na área, traz essa tecnologia para auxiliar. Você comentou aí até da questão de diminuição do tempo, né, facilidade em acessar, às vezes, alguma informação que manualmente não conseguiria, porém
é uma junção entre a tecnologia e o manual. Ainda o profissional precisa estar habilitado por trás disso, certo? Sem dúvida. Um outro benefício que eu considero é que tu vai armazenar essa informação, né? Porque é uma informação Uhum, mais complexa, bem mais ampla, né? Tu vai ter ela digital. uhum, E, claro que tem ainda toda essa questão de como armazenar as informações digitais, etc, etc. Mas tu não tem ela muitas vezes, quando a gente faz um trabalho de restauro, uma das coisas que a gente faz é buscar os arquivos históricos, né, as fotos históricas, as plantas históricas, uhum, e nesse momento a gente vê que eles estão, dependendo do arquivo, dependendo da equipe, muitas vezes eles estão já em estado de avançado, com patologia, o papel e tal, né? Então, é um salvamento, uma salvaguarda muito importante dessas informações também. Tá? uhum, É, eu considero assim. E outra questão, como tu tem esse mapeamento em volume, com muita informação, se houver um dano, um incêndio, né, como houve no Museu Nacional lá no Rio de uhum. Janeiro, tu tem como reconstruir, tu tem informações suficientes para salvar esse bem de novo, sabe? Sim. Isso é muito importante. Ou mesmo uma igreja que tem uma pintura no seu forro, essa pintura artística, barroco, tu não consegue desenhar aquilo. Então, Uhum, o scanner consegue mapear esses volumes, é o que nós temos mais perto. E ele também tu pode alterar a malha deles, né? Tu pode diminuir a malha para informações de quase de 1 centímetro, né? uhum. Então, tu consegue entender esses volumes, tu consegue reconstituir depois esses volumes, né? Muito Isso eu interessante. acho muito importante. Uhum. E Raul, a gente, né, claro, está falando aqui dos benefícios dessa integração entre tecnologia e a parte manual, mas na tua opinião, existe algum cuidado que deva se ter ainda no uso dessa tecnologia, de não só confiar nela, mas também ter essa parte do olhar profissional? Porque a gente falou bastante dos benefícios, né? Mas na tua opinião e na tua carreira, você já viu algo ruim que aconteceu por confiar tanto ou por só deixar a tecnologia atuar? É que essa tecnologia responde a uma etapa dos projetos de restauração, que seria o levantamento métrico do bem, Uhum, né? Então, de vez fazer uma medição manual, tu vai fazer uma medição mais precisa, digital, em volume, né? Em 3 dimensões, vamos dizer. entendi. Mas todo o processo que vem a seguir depende da tua equipe. O projeto de restauração é um projeto que necessita de uma equipe qualificada, tanto do técnico quanto da mão de obra, Uhum, sabe? Então, tu continua também se avançou muito nas questões de obra, né? Hoje tu tem elevações com guinchos ou quase que andaimes, né? Móveis, que facilita muito as questões de obra ou em altura, etc, etc. Mas ela corresponde a uma etapa do projeto e a questão, como eu falei anteriormente, maior é que ela guarda já em uhum, volume, em 3D, como o prédio era. Sabe? Isso é importante. Então, mas na restauração, a gente, assim, Luiz, tem umas coisas que a gente não se dá conta, mas se dá conta quando está fazendo a obra. uhum. Porque encontrar um vidraceiro que bote massa no vidro já é uma coisa muito difícil, Sim. sabe? Hoje se trabalha com vidro temperado. Então, essa mão de obra e saber fazer, e aí que entra a questão imaterial também, porque a questão Uhum, imaterial entra na obra, já se tem dificuldade. Já se tem dificuldade de fazer uma esquadria antiga. Os marceneiros hoje praticamente trabalham com. A gente trabalha com esquadrias de alumínio, esquadrias de plástico, né, perfil plástico. Então, o saber fazer a obra de restauro precisa que o técnico, o profissional, conheça e saiba fazer uhum, as técnicas antigas. Tá? Por exemplo,
eu vou fazer um reboco, a gente não usa cimento em muitas obras. Cimento é uma coisa nova, ela entrou aí por 1907 aqui em Joinville. Então, a maioria das argamassas e assentamentos a gente faz com argamassa de cal e areia. Praticamente ninguém mais sabe fazer esse processo. Então, tu tem que treinar a tua mão de Uhum. obra. Isso é um exemplo, né? Sim. É muito bacana, Raul, essa comparação que você fez, porque acredito que também seja uma oportunidade de profissionais irem para esse saber fazer que está tão escasso, porque a gente não, né, tomara que não, mas essa questão do restauro, dessa parte mais de patrimônio dos edifícios, ela daqui para frente está tendo um olhar um pouco maior também, né? As pessoas parece que estão ampliando a sua consciência em relação à preservação do patrimônio. E a mão de obra, né, especializada nessas questões mais antigas, como você falou, né, que o cimento, de certa forma, ele é novo, mas tem muitos imóveis aí que não usam, né, esses materiais mais novos, como você bem comentou. Então, até é uma oportunidade do pessoal começar a olhar para esse saber fazer e se especializar, né, nessas partes um pouco mais antigas, que ainda, como você falou, além de fazer a obra, você precisa treinar a equipe para que ela consiga te entregar um bom trabalho. Sem dúvida, é uma oportunidade também de treinar as equipes para restaurar. Então, tu precisa ensinar o carpinteiro a técnicas antigas. Pega uma casa em Chaimel, né? Ela tem um modo construtivo completamente próprio, né? Ela veio com a imigração europeia, né? Então, também é outro caso. Tu tem que ensinar os encaixes. As madeiras não são retangulares, são quadradas. Não existe no comércio, tem que mandar fazer. A telha que é utilizada é uma telha que praticamente tem só um fabricante no estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul não se acha mais a telha Olha só. plana germânica, sabe? Então, é, é bem complexo Uhum, a questão do restauro, né? uhum. E voltando um pouquinho nessas ferramentas que você comentou anteriormente ali do scanner, né? Da fotogrametria. Consegui falar essa palavra agora mais rapidinho. Certo. Beleza. Você comentou que isso faz parte de uma parte da obra, né? Agora, pensando aqui nessa questão de tecnologias com inteligência artificial, né? Com a questão das realidades aumentadas, né? Que já é praticamente um produto final, né? A realidade aumentada, a gente utiliza isso muito no turismo também, quando você escaneia um QR Code e você tem lá, né, alguém, um guia de turismo virtual falando para você a história daquele bem, né? Então, isso já é um produto final. Como que você percebe, se você tem algum exemplo muito prático que você vivenciou, que você conhece, de alguma realidade aumentada que seja bacana de a gente falar aqui? Olha, eu tenho, como eu falei, eu trabalhei um tempo na Fundação Cultural, né? E a gente vê a evolução disso. Hoje, o QR Code está presente nos museus, né? Uhum, Essas informações são disponíveis digitais. A gente teve o exemplo também da Catedral de Notre Dame, né? Que através do Instagram a gente pôde acompanhar todo o processo de restauração. Eu mesmo, como arquiteto, acompanhei, admirando e entendendo os processos que ocorrem por lá, uhum, principalmente o trabalho de pedra, né? As esculturas, a retomada o corte da pedra, como era feito, como é que eles fizeram de novo aquelas gárgulas, né? Então, é, é, é muito importante esse avanço, as novas gerações têm uma facilidade de informação enorme, né? É, eu acho muito válido, eu acho bem válido, e não compete com um bom profissional, porque essa questão da criatividade, a, a restauração, ela também exige, vamos dizer, eu considero que é o topo assim, do saber construir. Quem restaura, geralmente, ele tem um conhecimento muito grande. E as obras de restauro nos pedem, muitas vezes, soluções extremamente criativas, porque tu não tem essas informações disponíveis. Tu vai ter que criar uma maneira de resolver um problema. Sabe? Esse é um dos desafios que ocorre muito nos trabalhos de